E aí, meus amores, estamos de volta, né? No nosso programa Direito de Amar a Língua Portuguesa. Vamos aí para nossa continuação, morfologia. Agora nós vamos para o plural dos substantivos compostos. Então, na aula passada, a gente viu o plural dos substantivos simples. E agora a gente vai para o plural de substantivos compostos. São questões que gostam de cair, e como esse plural ele é um pouquinho mais complexo, se você não ficar atento, você pode perder a questão, tá? Então, vamos lembrar o que é um substantivo composto, é aquele que é formado por dois radicais. Por exemplo, eu coloquei aqui plano mais alto, tá? Que é igual a planalto. Então, a regra geral desses substantivos compostos, a gramática diz que a gente só acrescenta o S no final, né? Vocês sabem que o S é marca de plural. Então, nesse caso aqui, quando a gente junta, né, por aglutinação, esse plano mais alto vira planalto, a gente acrescenta o S, tá? Da mesma forma, vai ocorrer com a palavra girassol. Nós temos gira mais sol, que vira girassol. O plural, a gente só acrescenta o IS, né? Fica girassóis, tá? Então, alguns plurais de substantivos compostos, você vai fazer seguindo a regra dos substantivos simples, tá? Nesse caso aqui, a gente tem planaltos, a gente tem girassóis. E aí, voltando lá para a nossa aula anterior, quando eu abro a questão do plural do substantivo, falando do substantivo pôr do sol, né? Como é mesmo o plural de pôr do sol? Aí fica pores do sol. E aí a gente tem que entender um pouquinho da regra. Então, esse pores do sol, ele foge um pouquinho da regra anterior, que a gente só acrescenta o S, o IS, ou segue, né? Alguns, o mesmo plural do substantivo simples. Nesse caso aqui, a gente tem uma palavra composta que tem preposição no meio. Então, por exemplo, por do é de mais o, do é uma preposição. Então, a gramática diz que quando você tem um substantivo formado, né, por três termos e um desses termos, no meio dele tem uma preposição, só vai para o plural a primeira palavra. Por isso que o plural de pôr do sol é pores do sol, tá bom? Então é só voltando. Então vamos às regras aí para vocês ficarem atentos, tá? Então a primeira regrinha diz que palavras formadas, né? Substantivos compostos formados por palavras unidas sem hífen são tratadas como substantivos simples. Como eu falei, água mais dente, é ardente, vira aguardente, se acrescenta o S, aguardentes. Claraboia, claraboias, ferrovia, né? Ferrovias. Então a gente vai seguir aí o plural do substantivo simples, acrescido de S, quando esses substantivos não vierem ligados pelo hífen, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Já quando esses substantivos vierem formados por palavras unidas por hífen, então a gente vai ficar atento, tá? Ele pode para o plural e para o plural todos ou apenas um deles. Então vamos ficar atento. Como seria a regra? Anote aí, tá? Anote uma das regrinhas. O que que você vai fazer? A gramática nos diz que a gente separa. Por exemplo, couve e flor. Aí, para vocês saber, isso é uma regrinha, como se os dois vão para o plural, você separa, aí faz o plural de couve, couves, né? Plural de flores, flores. Então, você observa que separados, os dois vão para o plural, porque são palavras variáveis. Couve é substantivo, flor é substantivo. Então, nós temos aí couves, flores. Da mesma forma, você separa decreto e separa lei, né? Fica decretos, fica leis. Então, quando se juntam e formam uma palavra só, você pode, os dois vão para o plural, decretos e lei, tá? Agora, observe, já grão-mestre.
Mesmo a gente separando e grãos indo para o plural e mexe também, a gente tem aqui um detalhe que você precisa ficar atento. O segundo elemento, ele caracteriza o primeiro. Então, a gramática diz que quando o segundo elemento especificar o primeiro, só o segundo vai para o plural. Então, nesse caso, fica grão-mestres, tá? Então, a gente tem palavras que você vai seguir a regra, separa, coloca eles no plural sozinho, e aí você observa que eles são variáveis. Então, se os dois são variáveis, os dois vão para o plural, tá? Nesse caso aqui, do grão como segundo elemento, ele especifica o primeiro, você pode colocar só o último no plural. Guarda-marinha, né? Guarda-marinha, você tem aí guardas, não é verbo nesse caso, e marinhas, tá? Então você observa que os dois são substantivos e são variáveis, então os dois vão para o plural. Guarda marinha, guardas marinhas. Agora observe esse outro exemplo, né? Guarda-roupa. Quando a gente observa o primeiro elemento, guarda-roupa, você vê que guarda é verbo e roupa é substantivo, que é uma palavra variável. Então, guarda, verbo, verbo não vai para o plural, né? Então, a gente vai ficar atento a isso. Guarda é uma palavra invariável. Então, quando você tiver um substantivo composto por palavras invariáveis, ele não vai para o plural. Então, nesse caso, só a palavra variável, que é roupa, que vai para o plural. Por isso que o plural de guarda-roupa é guarda-roupas, tá? Então, eu falo os guarda-roupas, porque só roupas é que é variável, tá? Já com obra-prima, você observa que obra, tá? Obras e primas, os dois vão para o plural. Então, se eu coloco na regra separada as palavras variáveis, as duas são variáveis, as duas vão para o plural, obras-primas, tá? Já o peixe-espada, você observa que peixes, espadas, algumas gramáticas colocam os dois, porém a gente observa que o último elemento, espada, caracteriza o peixe. Então a gramática nos dá essa possibilidade de só o primeiro ir para o plural. Ó, se você separa peixes, vai para o plural, espadas também vai para o plural. Mas como o segundo elemento está especificando o primeiro, a gente tem aí peixes e espada, tá? Quarta-feira, você tem aí duas palavras, né, que constituem aí variáveis. Por exemplo, quarta é numeral, feira é substantivo. Então, quando você tem uma palavra formada por substantivo, adjetivo, palavra numeral, palavras que são variáveis da língua portuguesa, então você pode colocar os dois no plural, tá? Então, nesse caso aí, pode ser quartas-feiras. Então, terças-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras, tá? Então, a gente observa que ambos vão para o plural. Então, você vai ficar atento. Alguns plurais dá para você usar o bom senso. Você vai olhar, eu posso peixes, espadas, mas espada está caracterizando peixes. Então, a gramática me dá essa possibilidade de não colocar o segundo elemento no plural. A terceira regra são palavras formadas, substantivos formados por palavras cujo primeiro, tá? Esquece esse O bem aí, me desculpem, um erro de digitação, cujo primeiro elemento é verbo ou palavra invariável e o segundo elemento é substantivo ou adjetivo. Somente o segundo elemento vai para o plural, tá? Então, observe, quando o teu primeiro elemento for verbo ou uma palavra invariável, aí você vai dizer, professora, quais são as palavras invariáveis da língua portuguesa? A gente tem verbo, a gente tem advérbio, tá? Que são palavras invariáveis, conjunção, preposição. Então, a gente vai ficar atento a isso. E o segundo elemento for uma palavra variável, como substantivo, adjetivo, numeral, somente o segundo vai para o plural. Por exemplo, você tem aí abaixo assinado.
Não, quando você separa abaixo, não tem plural, né? Abaixo aí é um advérbio. Então, advérbio é invariável. Então, só vai para o plural assinado, que é um nome. Então, você tem abaixo assinado. Só o segundo elemento vai para o plural. A mesma regra ocorre com o alto-falante. Você tem aí alto, que é um advérbio, e falante, que é um adjetivo. Então, aqui eu tenho alto-falantes, tá? E aí você junta uma palavra só, alto-falante é um substantivo, tá? Arranha-céu, tá? Do verbo arranhar. Então, nós temos aí arranha-céus. Beija, do verbo beijar. Flor, substantivo. Então, fica beija, flores. Mesma forma, bate e boca, né? Bate, boca. Bate, o primeiro elemento é um verbo. E boca é um substantivo. Então, só ele vai para o plural. O mesmo vai ocorrer em guarda-chuva. Deixei aqui para você o guarda-chuva. Qual é o plural de guarda-chuva? Guarda é verbo e chuva é substantivo. Então, fica guarda-chuvas, né? Então, a gente vai ficar atento a isso. Quando a palavra for formada, né, por termos que se ligam por preposição. Então, a gente vai ficar atento a isso. Como eu falei lá no pôres do sol, quando você tiver um substantivo que ele seja formado por preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Então, água de colônia, chapéu de sol, chapéus de sol, estrelas do mar, João de barro, joões de barro, mula sem cabeça, mulas sem cabeça, pão de ló, pães de ló, peroba do campo, perobas do campo, tá? Então, gente, é estudar essas regrinhas, é treinar questões, observar a regra, fazer mapinhas mentais, tá? É prática. Mas se você lembrar, pelo menos de alguma dessas regras, a regra geral diz que o substantivo composto, quando ele for formado de palavras variáveis, ambas vão para o plural. Quando tiver uma palavra variável e outra invariável, só a variável vai para o plural. Então, essa é a regra geral. Aí as demais você vai se adequando, né? Por exemplo, essa do elemento, que é a preposição, fazer a relação entre dois substantivos, e só o primeiro vai para o plural, tá? Então, a gente fica atento a isso. Outro que ele fala que é quando esse substantivo composto for formado por palavras cuja segunda é um substantivo que atua como determinante, você só o primeiro vai para o plural, tá? E também tira esse A aí e me desculpe mais uma vez. Então, por exemplo, banana, maçã. Se a gente for aplicar a regra geral, banana separada é um substantivo, maçã é um substantivo. Então, a gente poderia estar aí bananas, maçãs. Porém, esse banana, maçã especifica o tipo de banana. Então, a gramática diz que só o primeiro elemento vai para o plural. Então, você tem aí bananas, maçã, né? Bananas, prata. Então, eu estou especificando o tipo de banana. Então, só o primeiro vai para o plural. Então, a gente não coloca aquela regra, né? Você tem duas palavras aí variáveis, porém a segunda especifica a primeira. Ó, café concerto, né? Cafés concerto, porque concerto está especificando o tipo de café. Da mesma forma, nós temos caneta, tinteiro. Então, olha, pode ficar canetas, tinteiros e pode ser canetas, tinteiro. A gramática aceita os dois, mas a forma mais usada é a que está igual às outras: bananas, maçã, bananas, prata, cafés, concerto, tá? Mas você vai encontrar alguns gramáticos que colocam as duas formas porque são duas palavras variáveis. Então, você vai ficar sempre atento nas questões, como elas vão se apresentar. Da mesma forma, escola, modelo, né? Escolas, se você for separar, e modelos vai para o plural os dois.
Porém, como eu quero mostrar que modelo está especificando o tipo de escola, a gramática aceita que só escola fique no plural e modelo fique no singular, tá? Então, a gente tem aí as duas possibilidades de usar as duas no plural, ou a primeira no plural e a segunda no singular, sendo que ambas são aceitas, tá bom? É só para a gente lembrar, vai que lá na hora da prova eles coloquem aí uma das opções e você não aprendeu direito ou decorou só uma, tá? Então fiquem atentos com essas formas. A outra regra também para o substantivo composto é quando esse substantivo composto ele for formado por verbos repetidos. Então, quando os verbos forem repetidos, né, uma palavra composta por verbos repetidos, você também pode, tá, aplicar as duas formas. Ou um vai para o plural, né, um dos dois, ou só o segundo elemento. Por exemplo, corre, corre. Eu posso dizer corre, corres, ou eu posso colocar corres, corres. Então, os dois estão corretos em relação a isso. Então, você vai ficar atento, tá? Então, você vai. Eu gosto mais do corre, corres. Então, use corre, corres. Mas sabendo que corres, corres também está correto, ok? Então, a gente vai ficar atento a isso. Outro é o substantivo composto, formado por uma palavra onomatopeia, né? As onomatopeias, digamos assim. Então, com essa segunda, ela vai atuar como determinante e só o primeiro elemento vai para o plural. Então, nós temos aí, ó, tic-tac, né? O barulhinho aí do relógio. Então, só o segundo elemento que determina o primeiro. Tic-tacs. Reco, 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 recos, tá? Então, você observa que também tic-tac e reco-reco são onomatopeias. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, vocês precisam observar esse estudo do plural. Não é que esse assunto seja difícil, mas ele requer de mim de você a aplicação de algumas regras para que a gente possa ter uma quantidade X de questões, tá? Então, agora é estudar, agora é focar, porque a linguagem tem um peso muito grande, ok? Então, cheiro no zóio e até o próximo assunto.